Bem-vindos, ao nosso podcast aqui do Aventuras Descentralizadas. A ideia desse canal aqui é trazer conteúdo sobre Bitcoin, criptomoedas e viagens. Então, é um canal eclético. É, e hoje a gente está aqui trazendo o nosso convidado Jonathan, que é um especialista em blockchain. Então, vai publicados, vou deixar ele se introduzir. Fala aí, John. Fala aí um pouquinho sobre você e tal. Olá, beleza, Felipe? Muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de discursar um pouquinho sobre este ecossistema maravilhoso que é blockchains, né? Então hoje a gente tem desde criptomoedas, desde decentralized finance e muitos outros tópicos que a gente vai abordar nesse podcast. Bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou Jonathan Messias, sou doutor em ciência da computação pelo Instituto Max Planck, na Alemanha. Moro na Alemanha, então eu estou gravando aqui direto da Alemanha, né? O Felipe está aí no Brasil. E o meu trabalho ele foca em DeFi, que é Decentralized Finance, né? Finanças descentralizadas. Não sei se existe uma conversão assim direta para o português. Também Fairness, que é tipo senso de justiça. O que que eu quero dizer com isso? É a maneira como os mineradores ou block proposers ou validadores escolhem o set, o conjunto de transações que vão ser inseridas na blockchain. Isso tem um impacto, né? Que, por exemplo, aí a gente tem esses ataques de arbitrage, liquidations, entre outras coisas. Por exemplo, também trabalhei com Decentralized Governance, que é governança descentralizada, onde você usa blockchain para prover que as pessoas possam votar e propor mudanças em um protocolo de maneira descentralizada. Airdrop designs também, já trabalhei com isso, ando trabalhando com isso, tenho papers publicados nessas áreas. Então, assim, a gente vai abordar cada tópico desse, né, separadamente, mas no geral eu sou um cientista, né? Então eu sou um pesquisador aqui na Alemanha, onde eu trabalho realizando pesquisas em blockchains e vira e mexe. Dou palestras, né, em eventos importantes, por exemplo, ETHCC, que é da Ethereum Community Conference, que é algo bem famoso também e bem rigoroso a maneira, as talks, as palestras que acontecem lá. Fora isso também, já fui a Nova York também apresentar o trabalho em Decentralized Governance, onde eu pude dar uma talk no DAO Workshop, que é um evento organizado juntamente com a SBC, que é outro evento top também, entre outras coisas. Já passei pela Meta Labs também, que é uma empresa, né, responsável pela ZK-Sync, que é uma Layer 2 Rollup solução de rollup para escalar blockchains, a gente vai entrar discursar sobre isso também. Bom, e tem muitas outras coisas, mas caso vocês estejam curiosos, queiram aprender um pouquinho ou mergulhar sobre as minhas skills e o que eu já trabalhei, por favor, fique à vontade para acessar o meu website, né? E aí o Felipe pode até colocar aí Eu de vou deixar na baixo aí. descrição aqui para galera. E é isso aí. Eu acho que é É, um resumão, mas vai lá, Felipe. isso aí é muito bacana, né? Porque muitas Uhum. pessoas devem se perguntar como que evolui, né, a blockchain. Então, a gente tem gente na academia que tá full time nisso, que tá pensando, desenvolvendo, escrevendo papers. Então, eu acho isso bem legal e obrigado aí por participar aí do nosso podcast, então, John. Eu queria aproveitar aqui e fazer um oferecimento, né? Então, eu sei que o meu público aqui, ele é um público ainda meio leigo aqui de blockchain e esses assuntos, né? A gente está começando a trazer esses assuntos, né? E é por isso que eu queria fazer o oferecimento do curso que eu estou desenvolvendo, o Cripto Sem Fronteiras, que é exatamente para a pessoa que ainda não tem muito conhecimento, que quer aprender a fazer autocustódia, quer tirar o dinheiro ali da corretora e ter a posse definitiva, né? Que é algo que o Bitcoin preza, que é o mais importante aí é a responsabilidade de tratar o seu próprio dinheiro, né? Então é isso que eu vou trazer nesse curso e já convido vocês aí a participarem. Também vou deixar os links aqui na descrição e bora lá então. Já vamos começar já pisando no acelerador. Vamos fazer aí uma introduçãozinha para o pessoal, que nem eu te falei, o povo eles ainda não têm tanto conhecimento, então uma introdução à blockchain seria perfeito.
Então vamos lá, o que que é uma blockchain, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então, basicamente, né? Eu vou tentar simplificar ao máximo, mas basicamente, imagina que você tem, vamos fazer tipo uma parábola aqui, uma metáfora, você tem um livro, né? Esse livro é a blockchain. Por exemplo, as transações são geradas, são informações, são escritas nessa blockchain. Elas, assim que elas são geradas pelos usuários, o que a gente chama de transação, ela é enviada para os validadores, ou os mineradores, ou block proposers também. Então, ou seja, dependendo da blockchain que a gente está falando, vai ser uma terminologia diferente, mas fica aqui comigo, vamos lá. Então, o papel desses mineradores, ou block proposers, ou validadores, é justamente pegar as transações que eles receberam e armazenar num bloco, né? Então, assim, esse bloco ele vai ter o conjunto de transações selecionadas por essas entidades, mineradores, proposers, enfim, e inserido numa ordem específica. Isso é muito importante. Até a gente vai discursar sobre isso. Então, é, uma vez que esse proposer, ou bloco, ou minerador, ele constrói esse bloco, ele vai enviar para todas as outras pessoas da rede, de modo que elas validem esse bloco e incluam esse bloco na blockchain local desses usuários. Então, por exemplo, o que que a gente está falando aqui? Imagina, né, o livro é a blockchain, a linha que você escreve é a transação e as páginas são os blocos. E aí esses blocos fazem parte de um livro. Então você pode perceber que no livro, cada linha tem uma sequência, né, específica de ordem em que ela aparece, porque senão não faz sentido. E assim como os blocos, assim como as páginas também têm uma sequência. E qual que é o mais legal aqui? O legal é que para você inserir essas informações, por exemplo, um minerador, muito se fala em Bitcoin, minerar um bloco, ou no Ethereum, né? Quem será o próximo validador, por exemplo? Gente, vamos pegar o caso aqui de Bitcoin, que é Proof of Work, né? Prova de trabalho aí. Por que que existe esses Proof of Work, até Proof of Stake? É justamente para que a gente tenha noção de quem tenha o direito, em fato, de escrever na blockchain. Porque se todo mundo for escrever algo aleatório, vira uma bagunça, não tem uma ordem específica. Lembra o que a gente falou anteriormente? Então, quando a gente adota o Proof of Work, que é o caso de Bitcoin, nada mais é, o que é minerar um bloco? É basicamente você tentar várias combinações, né? Então, assim, quando a gente fala em combinação, o que que a gente usa para gerar essas combinações? A gente usa as informações do bloco, as informações das transações, assim como as ordens dela, porque de modo que se você alterar a ordem das transações, esses conjuntos, esse puzzle que você gera, ou o block hash, né? Que ele é computado, que é basicamente o que de fato diz se você minerou ou não um bloco, ele é alterado. Só que você pode gerar qualquer bloco hash, mas a questão é qual é um bloco hash que de fato, ou seja, qual é o puzzle que eu vou resolver que de fato todos os demais acreditem que eu resolvi esse puzzle, esse quebra-cabeças, né? Então, em todo mundo da rede, eles estão competindo entre eles de modo quem minera primeiro, por exemplo, no Bitcoin, né? Por quê? Porque você tem um block reward, né? A recompensa por minerar o bloco, e as transações, as fees das transações são as taxas que os usuários pagam atrelados a essas transações, de modo que vai para o minerador também. Então você tem um incentivo financeiro para você minerar primeiro. Então o que acontece? Você achou uma hash que satisfaça. Aí a gente vai entrar num negócio que é bem legal, Felipe, que é todo mundo da rede. Para você minerar um bloco, ele tem um grau de dificuldade onde cada pessoa vai verificar se você achou o puzzle que satisfaça esse grau de dificuldade. O que que é? Nada mais é do que uma sequência de zeros no início do block hash. Né? Imagina, eu não sei, para o público aí que entende sobre hexadecimal, basicamente você espera um número específico, no mínimo, de zeros iniciando o block hash. E aí, uma vez que uma pessoa utiliza, desculpa, que ache que essa hash que satisfaça o que a rede
está pedindo, ela tem um incentivo de enviar esse bloco para todos os demais da rede. Por que isso? Justamente porque na blockchain, como é algo descentralizado, ainda mais no sentido de proof of work, você acredita que a blockchain válida é aquela que tem mais blocos inseridos. Então, cada minerador aí, quando acha um bloco, ele ou ela tem um incentivo de enviar esse bloco para a rede, de modo que todos os demais verifiquem esse bloco e insira esse bloco, uma vez que eles computaram que ele é válido na blockchain local deles, e assim eles podem continuar o trabalho dele desculpa, de modo a construir novos blocos, a minerar novos blocos em cima daquele que foi aceito. Por que A que isso é partir daquele, importante? né? Exatamente. Por que que isso é importante? Porque é basicamente a rede, a chain válida, que é tipo, você tem vários branches, né? Vários, como se fosse um garfo, né? Você tem várias ramificações. A ramificação válida, aceita, é aquela maior, ou seja, que tem mais trabalho, a que foi mais difícil de ser computada. Então, essa é a rede válida. Então, todo minerador tem o interesse de até descobrir quais são os novos blocos o mais cedo possível para que eles consigam começar a construir novos blocos a partir daquele. Porque se ele se atrasar, pode ser que o bloco, quando ele receber, a blockchain já está 3 blocos na frente. Então, ou seja, você perdeu o trabalho. Basicamente, assim, bem alto nível, tá, gente? É um pouquinho mais complexo, obviamente. Fica à vontade para checar os meus papers, onde eu descrevo mais a fundo sobre o que é a blockchain e as suas tecnologias. Isso aí que você explicou basicamente é a prova de trabalho, né? Que é, é justamente o que difere o Bitcoin de muitas outras também, né? Que usam Proof of Stake, que no caso, Proof of Stake, se eu não me engano, as pessoas que controlam são as que têm mais quantidade daquele token, né? Que fazem essas validações. É isso mesmo? Isso, na verdade, exatamente. O que acontece é que no Proof of Stake, basicamente é como se fosse a prova do dinheiro, né? Entre aspas, né? Uhum. Bem entre aspas. O que isso quer dizer é o seguinte, que a chance que você tem para ser escolhido o próximo validador é proporcionalmente à quantidade de Ether, no caso do Ethereum, e você pode usar outras formas de ver isso também em outras blockchains. Você é escolhido, a probabilidade de você ser escolhido é diretamente proporcional à quantidade de tokens que você trancou, entre aspas. Por que trancou? Que é basicamente, imagina o seguinte: para eu participar disso, eu tenho que depositar essa quantidade de cryptocurrency aqui em uma conta. Vamos dizer, bem simplista, tá, gente? Em uma conta. De modo que, olha por que que isso é importante. Em Proof of Stake, a gente tem um conceito de slashing. O que que é slashing? É penalização, basicamente, tá? Bem a grosso modo. O que isso quer dizer? Que uma vez que eu tenho meu dinheiro trancado, significa que eu não posso recuperá-lo até, sei lá, um ano, um dia, depende aí de cada blockchain, tá, gente? E cada condição também delas. Então, se eu sou escolhido para validar um bloco, é interessante para mim porque aí eu ganho mais dinheiro, porque eu ganho recompensa por ter validado os blocos, certo? Então é bom para mim financeiramente falando. Agora, se eu for um agente malicioso que queira ir contra o sistema, por que que não valeria a pena eu ir contra o sistema? Porque lembra lá das cryptocurrencies que eu tranquei lá? Que eu não posso tirar até um determinado momento, né? O que que acontece? Geralmente não é pouca cryptocurrency. Em Ether, se eu não me engano, estava ou ainda está em 32 Ether. Então faz a conta aí, cada Ether deve estar o quê? 2.500 dólares ou 3 mil dólares, então é muito dinheiro, né? Então, caso eu haja contra o sistema, eu corro o risco de perder todos aqueles tokens. Então aí você gera um incentivo para continuar o trabalho. Obviamente, quem tem mais dinheiro tende a ganhar mais por ser escolhido, tá? Mas aí você tem os incentivos financeiros que a gente fala muito em blockchain sobre equilíbrio, né? Que é o equilíbrio de Nash, né? Ou Game Theory, teoria dos jogos. Não é teoria de jogos, isso aí basicamente, gente. Tem um filme que relata muito teoria de jogos, que é muito interessante lá sobre o John Nash, que é basicamente tipo, olha, quais são as probabilidades de eu me tornar um agente malicioso, dado uma certa condição do sistema. Então, todo protocolo de blockchain, isso tem que ser levado em consideração de modo que você haja um equilíbrio. O que que é um equilíbrio? De modo que
o incentivo que você tem, geralmente, a maioria dos casos, financeiro, de agir corretamente, é muito maior do que se você agir maliciosamente. Então você tem incentivo em não agir contra o sistema, o que é muito bonito. Obviamente é bem simplificado, tá, gente? Isso aí tem cursos, aulas em universidades só relacionado a isso. Em ciência da computação a gente estuda bastante isso também, inteligência artificial. Então fica a dica aí, quem quiser se aventurar mais, teoria de jogos ou Game Theory é algo sensacional, tá? Eu vi uma notícia recente até que o Vitalik tava fazendo propaganda, né, para poder diminuir Uhum. isso aí para tipo um Ethereum, para as pessoas poderem validar. Qual que seria a repercussão disso? Olha, de novo, a gente, obviamente, quando você vem, quando a pessoa, quando é sugerido essas mudanças, sempre haverá, a verificação se você tem um equilíbrio, assim como eu citei anteriormente. Porque senão, se um candidato, um usuário, se ele tiver incentivo suficiente, financeiro, por exemplo, para ele ir contra o sistema e atacar o sistema, ao modo que ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai fazer isso, tá? Vai fazendo. Então, exatamente. Então, quando a gente fala em diminuir a quantidade mínima de ITER que você precisa é, trancar para que você se torne um validador, isso é interessante da seguinte forma. É justamente interessante para que você consiga trazer mais participantes para se tornarem validadores também, e não somente aqueles que têm, sei lá, quando dá 32 Ether, deve ser o quê? US$ 100.000? Então aí de modo que a gente consiga ter um pouquinho mais de fairness, de justiça e igualdade, de modo que outras pessoas consigam participar. Entretanto, tem que ser levado em consideração aquilo que a gente estava comentando sobre Game Theory, né? Teoria dos jogos, equilíbrio. Por quê? Se você colocar que é meio iter, significa que às vezes eu posso ganhar mais do que muito mais iter ou dinheiro se eu agir maliciosamente, lançando um ataque na Ethereum, por exemplo. O que não é o caso, né? Então, o que eu imagino é que eles vão chegar em um valor que seja que você tenha um equilíbrio, mas de certo modo que você consiga trazer mais participantes para a mesa, assim, de modo a validar blocos. Eu acho uma solução bem interessante. O valor que vai ser definido, aí que tem que ser discutido, e eu acho que a IF, né, que é a Ethereum Foundation, ou Fundação Ethereum, eles têm pesquisadores sensacionais, e geralmente o Vitalik, quando ele posta alguma coisa, fala alguma coisa, geralmente é algo que ele pensou muito bem, sabe? Inclusive, é bem interessante. Quando todas as oportunidades que eu tive de assistir e participar das palestras deles também, em vários eventos que eu fui, é bem comum esses eventos grandes, você ter a participação do Vitalik. Embora em Bitcoin a gente não conheça o Nakamoto, né? Mas no Ethereum a Já gente sabe sobre o Vitalik, e é bem interessante ouvi-lo falar sobre as novas tendências também, porque é, na minha concepção, eu olho, ainda mais do ponto de vista assim, de research, eu olho muito do ponto de vista de ecossistema. Então, se o Bitcoin está indo mal, o Ethereum vai indo mal, Solana vai ir mal, Polkadot vai ir mal. Se dá um crash numa aplicação, em uma blockchain, o ecossistema inteiro ele sofre um pouco. Então, na minha concepção, eu quero que o Bitcoin cresça. Né, desenvolva mais e mais. Obviamente, tem vários problemas e várias soluções, e assim como o Ethereum também, e outras blockchains, então a gente está aqui para isso, para alavancar essas redes, né? E esses protocolos, de modo que cada vez mais eles estejam mais presentes na vida do cotidiano mesmo, né, das pessoas. Bom, bacana. A blockchain tipo, eu gostei muito da analogia que você Uhum, usou ali do caderno, em que uhum. as folhas são os blocos, as linhas são as transações. Bem interessante essa analogia. E isso aí é de onde vem o Bitcoin, né? O Bitcoin é basicamente esse livro aí que você estava comentando, né? Ele não tem essas. Quer dizer, hoje em dia já estão avançando muito os smart contracts na rede do blockchain, mas basicamente é um livro contábil, né, do blockchain. Isso aí é uma das aplicações da blockchain, né, que a gente tem hoje. O que você acha, tipo, dessas aplicações que já existem? Então, blockchain, DeFi, fala um pouquinho qual que é a sua opinião sobre isso. Tipo, Sim, sim, eu acho que elas são indispensáveis, de modo que a gente realmente precisa delas,
para que a tecnologia e o ecossistema cresça como um todo. Você pode até perceber que no Bitcoin, né, teve os ordinals lá, né, os BRC-20s, que estão querendo adotar uma medida que pareça como um smart contract, de modo que você consiga ter aplicações também no Bitcoin. Então, eu acho que é uma tendência natural. E por que isso? Por exemplo, no Ethereum, a gente tem os chamados smart contracts, ou contratos inteligentes. Vamos lá, para ser sincero, não tem nada de inteligente aí, né? O que que é um smart contract? É basicamente um código que você pode escrever, né, outras pessoas escrevendo, que são armazenados, ou seja, enviados para a blockchain. Então aí vai ter um endereço desse smart contract, ou desse código. E aí no Ethereum, o Ethereum tem o que a gente chama de EVM, Ethereum Virtual Machine, que é a máquina virtual da Ethereum. O que isso é? Você pode ver a blockchain Ethereum como se fosse um supercomputador descentralizado. Por quê? Lembra dos contratos inteligentes, ou smart contracts que estão armazenados na Ethereum? Esses contratos são códigos de computador, então eles podem ser executados. Como? Você envia uma transação que basicamente chama o endereço daquele contrato e aí você consegue executar as funções desse contrato. Olha que interessante. Por quê? Uma vez que você consegue ter código armazenado na blockchain, você consegue criar aplicações. Por exemplo, você pode criar uma decentralized exchange, uma casa de câmbio descentralizada, né? Me perdoe a tradução aí, não sei se é a mais adequada. Você pode criar sistema de empréstimos de dinheiro para as pessoas, né? Então, obviamente, utilizando tokens, né, gente? Eu preciso de Ether, eu tenho USDC, eu posso trocar, mas eu também posso pegar emprestado, mas eu tenho que deixar um collateral, que é um Um bem, né? Como se um fosse bem, um carro isso. para o banco ou uma casa para o banco Exatamente. tradicional. Exatamente. Muito obrigado, Felipe. Que caso eu não pague, simplesmente o banco ou o contrato, na verdade, né, ele pode reter aquele bem meu. O bem, no caso, um token, né? Ou, na verdade, que como funciona é que qualquer participante, né, pode requerer o seu bem e pagar, comprá-lo com desconto, na verdade. Então, né, é algo bem interessante. Outra coisa que você pode ter é decentralized governance, né? Governança descentralizada. Então, se você tem os tokens, você tem a capacidade de criar um programa de computador, que são chamados smart contracts, que são inseridos no computador universal descentralizado, que é Ethereum. Então, imagina só, olha, em blockchain muito se fala em descentralização. Isso, gente, não é à toa, é porque quando algo está descentralizado, fica mais difícil de você derrubá-lo, entendeu? E ele fica mais robusto. Então imagina que deu uma queda de energia num país inteiro. Obviamente, a gente está falando bem suposições aqui, tá, gente? Imagina que a maioria dos nós estejam naquele país. Poxa, então aí você tem um efeito muito drástico nessa rede. Agora imagina que está distribuído no mundo inteiro. Se, sei lá, deu um problema aqui na Alemanha, o Brasil, Estados Unidos, restantes países da Europa, África, Ásia, enfim, continua rodando. Ao passo que quando a Alemanha voltar online, aí o que vai acontecer é que ela vai sincronizar, então tá tudo bem. Então, o que que é governança descentralizada? Basicamente, olha, você não tem alguém, uma entidade, uma pessoa que fala, vamos implementar isso, precisamos dessa melhoria, ou então vamos remover isso. Não, você basicamente dá poder de voto, voz às pessoas. Que pessoas? Aqueles que têm um determinado token. De modo que essas pessoas podem sugerir mudanças para aquele protocolo, aquela aplicação, ou até incluir novas funcionalidades ou até removê-las. Então isso é bem interessante. E geralmente você então ganhou poder de voto. E o seu voto geralmente é proporcional à quantidade de tokens que você tem, tá? E tem os NFTs, né, Felipe? Os NFTs. Sim. Então, os NFTs, eu acho, tipo assim, de novo, eu não tô pegando muito na parte econômica, tá, de cripto, eu estou te explicando sobre a tecnologia, e aí, obviamente, isso aqui não é um financial advice, não é como é que fala? Uma dica ou uma Já explicação. deixa o disclaimer aí. Exatamente. É, Então, isso aqui não, não é não dica de é. investimento.
Isso não é uma dica de investimento, obrigado aí pela tradução. Não é uma dica de investimento, é basicamente para que você entenda a tecnologia e você consiga entender um pouco, né? Quando, ainda mais se você tem alguma cripto, é interessante você entender como funciona e por que isso funciona, tá? Então vamos lá, o que que é um NFT? Obviamente, né? Muito se falou em NFT ano passado, ano retrasado, onde você poderia, entre aspas, codificar um objeto do mundo real, ou até criar algo imaginário também, de modo que você tenha uma representação dessa na blockchain e você consiga enviar para qualquer pessoa, ou vender ou comprar, certo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que antes. O que que é um NFT? Vamos falar primeiro a diferença dele para a diferença entre NFT e EFT? O que que você acha, Felipe? Ah, com certeza, né? Acho que é o mais importante ali é tentar distinguir isso, né? É Exatamente. o que faz dinheiro ser dinheiro. E Então, vamos lá. O que que é um NFT? O que que significa? Isso é uma sigla para Non-Fungible Token. O que que é isso? É token não fundível. E o que é os tokens que você vê no Ethereum, por exemplo? Os tokens que você vê no Ethereum são fungible tokens, que são tokens divisíveis. O que isso quer dizer? Que vamos supor que eu tenho lá USDC. O que é tipo, falando em português, USDC, que é basicamente uma stablecoin, uma moeda estável com paridade com o dólar, ou seja, um token daquele equivale a um dólar, tá? Não vou entrar em detalhe como isso é coordenado, mas quem sabe em outro momento a gente pode discutir sobre isso também. Então, o acontece? Você concorda comigo que eu posso enviar não somente um dólar, dois dólares ou três dólares para alguém, mas eu também posso enviar um e-mail, 10 cents, que é 0,1 dólar. Você concorda comigo? O que que é fundível? Significa que é divisível. Eu consigo dividir, quebrar em partes. Então, por isso que tokens são FTs, Fungible Tokens, tá bom? Então, você tem, por é, exemplo, as interfaces. Vai lá, Felipe. não, e tem uma coisa também que é interessante nessa parte aí de fungível, é que um não é diferente do outro, né? Isso aí também é importante falar que quando você tem, sei lá, R$ 1, qualquer R$ 1 vale R$ 1, né? Então não importa. Se você dividir 2 de 50 vai continuar valendo a mesma coisa. Exatamente, exatamente, muito bem explicado, Felipe. E isso vem de onde? Isso vem das interfaces que foram criadas, que, por exemplo, no Ethereum a gente tem a ERC20, que é ERC20, que especifica quais são as funções que um contrato tem que ter para que ele seja desse padrão assim de tokens, tá bom? Obviamente você pode criar o seu também. Mas por que que isso é interessante você ter uma padronização? Porque é exatamente para resolver o que o Felipe acabou de dizer, que se eu tenho um dólar e você tem um dólar, significa que nós dois temos a mesma quantidade, não tem diferença entre o dólar que eu tenho e o seu, tá bom? E agora NFTs. NFTs já são tokens não fundíveis. O que que é isso? Significa que se eu gero um quadro, se eu tenho um NFT, ele tem as suas próprias características e ele não é divisível. Eu não posso, por exemplo, se eu for vender esse NFT, eu não posso vender meio NFT. Obviamente, existem estratégias de como realizar isso, mas, no geral, eu não posso quebrar. Imagina você ter um quadro lá da Mona Lisa e chega alguém e fala: Olha, eu não tenho dinheiro para comprar o quadro inteiro, mas você me vende ele à metade, você me vende, sei lá, um quarto do quadro ou só uma lasquinha. Em NFT você não consegue, tá bom? Então, ou seja, é tudo ou nada. E aí cada um tem suas particularidades. Então, por mais que às vezes você tenha a mesma arte, elas são diferentes, elas têm ideias diferentes. Então, significa que eles são indivisíveis e únicos, tá? Então, isso é um NFT. E por que que isso é interessante? Não é só para, ter um quadro, vou representar, criei uma foto, vou representar NFT e vou vender. Isso é muito legal, faça isso. Ainda mais web designers aí, ou artistas aí de desenho, gente, tá cheio de oportunidade, tá bom? No ecossistema. Por que isso é interessante? Vamos lá. Imagina no metaverse, né? Em algum momento a gente vai ter augmented reality, né? Realidade aumentada mais presente nos nossos dia a dia. Então, imagina que você compra os seus carrinhos em um jogo, compra outros carrinhos em outro. Mas qual que é o sentido disso? Não seria melhor, por exemplo, se você comprou um carrinho e o NFT geralmente ele segue o padrão ERC-71, que é o ERC-721, tá? Que basicamente diz quais são as rotinas e funções devem ser implementadas para que seja considerado um NFT.
Então, qual que é o legal quando você tem esse padrão? Significa que se eu comprar um carrinho, que é um NFT, num jogo, significa que eu posso utilizá-lo no outro jogo. Obviamente, cabe o desenvolvedor do outro jogo implementar essa compatibilidade, mas em termos de NFT, já é compatível, entendeu? É basicamente aceitar que seus usuários possam fazer uso disso, com algumas leves adaptações, tá? Então, isso é algo bem interessante e você pode extrapolar isso para muitas coisas, entendeu? Isso é bem interessante. E também, Felipe, tem uma coisa também que muitas pessoas confundem a diferença de token para cryptocurrency. Você Ah, sabe sim. dessa? Uma é a moeda principal da rede, né? Exatamente. Exatamente. O cryptocurrencies, a criptomoeda é basicamente a moeda principal da blockchain, que é utilizada geralmente para pagar os contribuintes. Quem são os Qualquer. contribuintes? São os mineradores, são os block proposers ou os validadores, né? E para você pagar a sua transação também, que é a fee, que é a taxa da transação, os gas, né? Então isso é bem interessante. Muitas pessoas assim ele nem sabem, sabe? Isso é bem interessante saber essa diferença. E o que que é um token? Então, token é algo que é criado, geralmente, por exemplo, no Ethereum, né? Você tem esses ERC20, né? O ERC20, e que são esses padrões assim que funciona no topo assim. Enfim, espero que tenha ficado bem interessante a explicação. Ah, com E é isso. certeza. Esse negócio é bem interessante, isso aí que você está falando de ERC20, 20, né? ERC721, que Uhum. basicamente isso aí é um padrão de código que a pessoa tem que copiar, né? Implementar dentro da moeda que ela está criando ali para ela, para representar, é, por exemplo, a moeda dela ou então o NFT dela. Então, é um negócio que padronizaram já. Então, qualquer um pode ir lá e criar uma moeda facilmente, né? Por causa disso. É. Aos meus amigos engenheiros de software aí, né? O pessoal formou em computação ou áreas afins que mexem com engenharia de software, desenvolvimento. Gente, é um padrão de projeto, basicamente. Obviamente, bem simplista falando, tá? Onde você tem as suas interfaces e as funções que você tem que implementar, de modo que tem essa compatibilidade. Tá bom? Isso aí abre as portas para a globalização digital, né? Você ter vários Sim, jogos trocando entre si, isso aí vai ser uma maravilha. sim, E sim. falando isso, né, que já é uma coisa futurista, né? O que que você acha aí de futuro aí para blockchain? O que que você acha que dá para abocanhar aí no futuro? Olha, tem muita coisa, a gente pode passar o dia inteiro conversando sobre isso, mas, por exemplo, eu tenho dois em mente aqui que acho que vale a pena citar. Muito, por exemplo, em um sistema de blockchain, basicamente você tem sistemas de eleições, onde você vota, né? Então, vota assim, até para minerar um bloco. Então, você conseguiu que seu bloco seja aceito através de que outros validaram ele. É um sistema simples de eleição. Mas aí você tem um sistema mais complexo que é a Decentralized Governance, né? Onde você vota mediante a quantidade proporcional de tokens que você tem. Então, por que não, talvez lá na frente, a gente ter eleições democráticas sendo rodadas numa blockchain, seja pública ou privada, né? Mas, obviamente, que tem algumas ressalvas que é, eu imagino que nós não ainda estamos no momento, de modo que a blockchain esteja pronta para uma eleição democrática. O que é uma eleição democrática? Por exemplo, imagina a eleição do Brasil sendo realizada numa blockchain. Uhum. E, por exemplo, eu pensei nisso, pensando nisso, por que que ainda blockchains não são interessantes para eleições de países assim democráticos? Porque quando você realiza uma eleição, você tem vários problemas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, que a gente chama muito em Decentralized Governance lá, a gente verifica esse tipo de ataque chamado voting buying. O que que é isso? É comprar ação de votos, comprar votos. Então, num sistema democrático, você pode perceber, por exemplo, ainda mais no Brasil, né, que é um país democrático muito forte. Então, você pode perceber em todas as eleições que acontecem, você consegue provar que você votou. Isso, toda eleição democrática, ela tem que ter essa finalidade. Provar que você votou, mas você, mesmo querendo, você não
consegue provar para quem você votou. Então, todo sistema democrático de eleição, ele tem que levar em consideração isso também, que é, olha, por mais que a pessoa queira, ela não pode conseguir provar que ela votou para um candidato A, B ou C. Por quê? Imagina que você está numa situação em que você se sente pressionado por alguém que você deva votar em um candidato específico, certo? Aí você vai lá na urna e você já sabe que a pessoa não consegue provar que você votou para contra ou a favor daquela pessoa. E nem se você quiser, você conseguiria provar. Então você pode ter o seu livre exercício da cidadania, que é votar para quem você quiser. E aí você vai ter o comprovante que você votou, você vai chegar para a pessoa que estava te pressionando, você pode mentir para ela e falar, olha, eu votei para quem você estava aqui falando, entendeu? Mas não tem garantia nenhuma, não tem prova nenhuma. Isso é algo fundamental em qualquer eleição. E, por exemplo, em blockchains, ainda a gente está desenvolvendo muita coisa para resolver esse problema, que é todas as eleições que a gente vê aí de melhorias de código, essas coisas, elas são abertas, então você consegue verificar quem votou em quem. Isso, uma eleição democrática, não deve ser permitido, tá? Por várias razões, obviamente a gente citou algumas. Outra coisa que é na blockchain, você tem um status, o outcome, né, o resultado da eleição, em tempo real, que é cada vez que alguém está dando voto, você já sabe quem está ganhando e quem está perdendo. E, de novo, em eleição democrática, você só pode saber o resultado da eleição assim que todos tiverem votado. Porque senão corre o risco de pessoas serem influenciadas pelo um resultado parcial da eleição, do resultado pré-oficial, assim, vamos dizer. Então ainda é algo que deve ser resolvido. E existem maneiras de resolver isso. Por exemplo, você tem a introdução de Zero Knowledge Proofs, né? É, Felipe, se tiver como aqui, eu posso dar uma leve explicada sobre o que que é Zero Knowledge, só para as pessoas entenderem um pouco o que você acha. Claro, claro, fala aí. Legal. Inclusive, tava no script, então já tá aproveitando e Ah, então excelente. introduz. Então, o que que é o Zero Knowledge Proof? Que é tipo prova de não conhecimento, né? De uma tradução bem grotesca, assim. O que que é isso? Isso é basicamente o seguinte: imagina você entra num website aí, sei lá, de bebida alcoólica, um exemplo, para facilitar a explicação. Geralmente, não sei se ainda existe. Os sites perguntam se você é maior de 18 anos. Uhum. E aí você vai ter que inserir. Vamos assumir que você tem que inserir sua data de nascimento corretamente, para facilitar a explicação, tá? Obviamente a gente pode verificar, de, dar outros exemplos também. Então vamos lá. Sim. Mas esse Aí é um bom você. exemplo. Pois é. Então aí a questão é. Peraí, eu sei que eu sou maior de 18 anos, mas eu não quero entregar a minha data de nascimento para qualquer site, mesmo se for site do governo. Então, tipo assim, eles não precisam saber disso. A informação que eles precisam é se eu sou ou não maior de 18 anos. Só. Eles não precisam saber se eu nasci no ano X, no mês Y e no dia Z. Então, basicamente, em Zero Knowledge Proofs, é uma maneira que você tem onde o provador, você envia uma informação para o verifier, e o verifier pode verificar, na verdade, que o verifier é o verificador, né? Ele pode verificar que a informação que você enviou para ele, de fato, está correta, sem te enviar a informação que ele estava pedindo. Que é, por exemplo, imagina a data de nascimento. Ah, eu chego ao Felipe. Olha, para você participar da minha empresa aqui, um exemplo do meu programa de software aqui, você precisa ser maior de 18 anos. Aí você fala comigo, não, eu não quero te enviar minha data de nascimento, mas eu sou maior de 18 anos. Então você me envia a prova de que você é maior de 18 anos. E essa prova é geralmente uma prova criptográfica, onde você consegue provar sem dar a informação completa para a pessoa. Quer um outro exemplo? Como é que chama aquele Where is Waldo, Felipe, no Brasil? Ah, onde está o Wally mesmo? Ah, onde está o Wally? Ah, tá. É. Aí se chama Wally, ok. Então vamos lá. Onde está o Wally? Imagina que você tem um quadro e aí a pessoa chega e fala para você: olha, acha ele aí para mim. E beleza. Aí você fala: eu achei. Mas aí a pessoa fala: onde ele está? Aponta para mim. Presta atenção. Se você aponta, aquela pessoa também achou, porque ela vai saber onde ele está, correto? Então,
Aí o que que você pode fazer de uma maneira zero knowledge para você provar para ela ou para quem quiser que você achou aquela informação, sem que ela saiba onde está, porque se você passar essa informação para essa pessoa, ela também achou, porque você passou onde ele está. Lembra do quadro onde está o Wally, né? Uhum. Joga um pano nele, onde é um pano enorme, muito maior do que o quadro, e esse pano é tipo, ele é reto. Tá? Então imagina um pano ou uma outra parede, e aí você pode movimentar esse pano para onde você quiser e ele cobre mais do que o quadro. E aí você vai, faz um furo nesse pano e mostra onde está o Wally. E aí a pessoa vai ver, olha, você realmente tem um desenho do Wall-E, entendeu? Então você achou. E aí na hora que você tira o pano, a pessoa não sabe onde ele está. Então isso é zero knowledge. Então você não enviou a localização do Wall-E, mas você provou para aquela pessoa que de fato você achou. Isso é bem interessante. Isso é bem legal mesmo. Isso aí é até um conceito novo, né? Tipo, que a galera tá usando na blockchain. Tipo, surgiu recentemente, assim, não tão recentemente, mas é um negócio que está sendo estudado ainda, né? Isso é bem legal. Demais, demais. E é Tem algo. muita Muitas empresas. aplicação, né? Tem muita Tem até aplicação. para questão de roll-ups também, a gente pode falar em breve. Mas, por exemplo, um outro exemplo bem rapidão aqui, ô Felipe, é que imagina doações transparentes, né? Voltando lá, aplicações futuras. Imagina, Uhum, você doa o seu dinheiro em real, dólar, euro para alguma entidade. Obviamente não vou entrar em detalhes se a entidade ela é XYZ, tá, gente? É só um exemplo hipotético a fim de ilustração. E aí você doou esse dinheiro, mas a pergunta que fica é, de fato, a empresa ou a ONG ou qualquer entidade ou pessoa para quem você doou, de fato ela fez o que ela estava prometendo em relação ao processo de doação? Você não tem transparência de fato para onde foi o seu dinheiro. Então, no sistema de blockchain, você consegue fazer o tracing. Imagina, por exemplo, no Bitcoin, ou você pode criar uma nova blockchain também, em que, eu dou o meu dinheiro, mas eu sei, olha, esse dinheiro, esse token, ainda mais no Bitcoin que você tem o UTXO, né? Unspent Transaction Output, que você sabe de fato para onde foi o seu token, o sua uhum, crypto, né? E aí você consegue saber, opa, peraí, meu token realmente foi utilizado para aquilo, para Z, e aí chegou e comprou mantimento ou doou para uma família. Ah, foi utilizado para pagamento dos funcionários da empresa responsável pela doação, porque uma empresa também, né, ela precisa de fundos para se erguer, né? Então, tem um exemplo, se eu não me engano, é da Binance ou da Coinbase, não me lembro qual das duas, que eles têm uma blockchain, muito provavelmente Binance. E aí, o que eles fizeram? Chegaram numa comunidade, se eu não me engano, era na África, e aí chegaram para eles e prepararam a comunidade. Por exemplo, as famílias receberam uma wallet, crypto wallet, e os merchants, os donos de mercearia, os mercadores, eh, os é isso donos das, mesmo. os donos das empresas, eles foram convencidos de que seria algo interessante, e aí você podia doar, se você doar em dólar, real, ou SDC, desculpa, ou em euro, esse dinheiro seria automaticamente convertido para um token, e aí você teria o controle de qual token foi gerado, e aí você consegue ter o tracing de para o que foi feito com esse dinheiro, para onde ele passou, o que foi comprado, quanto foi utilizado e quanto foi comprado. E, por exemplo, e aí a ideia é que esses dinheiros seriam repassados para esses tokens para essas famílias e elas podiam chegar lá no supermercado e fazer a compra utilizando esses tokens. E aí os donos dos supermercados, ou drogarias, ou outros estabelecimentos, eles poderiam continuar rodando esse token lá na comunidade ou poderiam ir lá por exemplo, na Binance e trocá-los de volta para dólar ou euro. Então é um exemplo sensacional assim de transparência. Cara, isso aí tem muita coisa que dá para fazer, né? Mas eu vejo que uma das coisas que impede isso aí de espalhar rapidamente é a usabilidade, né? Hoje em dia, eu ainda acho que é um pouco precário. O que que você acha? Eu concordo plenamente, Felipe. Até a questão de essa usabilidade, tem pesquisas hoje trabalhando com isso de modo a resolver. Um exemplo é que, por exemplo, a gente tem o MetaMask, né, que é bem utilizado. Aí, obviamente, tem outros wallets, mas o MetaMask ele é muito utilizado. E aí, Uhum. assim como várias wallets,
nós temos esse problema de transparência do que de fato você está assinando. Porque quando você vai emitir uma transação, você precisa assiná-la criptograficamente para realmente provar que você realmente é o dono daquela wallet e de forma que, ou seja, daquela carteira, de modo que você possa gastar aqueles tokens, certo? Então, quando você vai fazer uma transação, geralmente é tudo que é mostrado para você está em hex code. Zero, tipo, hex code basicamente é combinações de 0 a 9 e de A a F, tá bom? Então imagina aí, A, Uhum. B, C, 0, 1, 2, 3, F, B, enfim, tá? Então, quando a gente se fala do usuário em geral, por exemplo, nossos pais, nossas tias, outras pessoas assim que não têm um background tecnológico, eu imagino, quer dizer, eu tenho certeza que não é algo tão fácil de entender. Então, isso cria muitos problemas, de modo que essas pessoas consigam é, fazer parte desse ecossistema, ou seja, fazer parte, eu digo, utilizá-lo, entendeu? Então, se você não tem uma transparência do que está sendo feito, por que você vai usar isso? Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito na forma como a gente interage com as blockchains, tá? Isso sim, obviamente, tech people, né? Nós, pessoas da tecnologia, a gente entende, né? Mas vamos dizer assim, o povo em geral ainda não. E eles não precisam entender disso. É igual você não precisa saber o que está acontecendo no seu banco. Em termos de, tipo, assim, as comunicações que ele faz no banco de dados, o que é ter escrito para você conseguir sacar um dinheiro no caixa. Não, você vê lá, olha, você digita sua senha, quanto você quer sacar, e é isso. E aí você tem um comprovante, certo? Na blockchain já não é tão simples assim. Então, acho que a gente precisa é, consertar isso e de modo que a gente consiga ter a blockchain, tecnologia mais ubíqua, né, presente na vida das pessoas, ao passo que às vezes as pessoas não precisam nem saber que estão utilizando, mas estão, assim como a inteligência artificial hoje. Tem no seu telefone, você não precisa entender de inteligência artificial, você sabe que existe, mal, às vezes você sabe como funciona, mas você sabe que é bom e você tá feliz que tem, entendeu? Então acho que a gente vai caminhar para isso, mas obviamente é uma tecnologia nova, né, gente? Isso aí desde 2008 com Satoshi Nakamoto, né? Lembra que Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, né? Então a gente não tem certeza se é uma pessoa, um homem, uma mulher ou um grupo. Um grupo de Então, pessoas. exatamente. Então, é novo você parar para pensar em termos tecnológicos também. Mas estamos chegando lá, tá? O legal disso tudo é que evolui, né? Querendo ou não, evolui. A gente vai evoluindo. E, por exemplo, a forma de se guardar a sua senha já chegou a evoluir. Antes era muito pior do que é hoje, né? Hoje a gente Pois é. guarda as palavras Uhum. lá, é, tem que guardar, sei lá, 12 ou 24 palavras, né? Sim, E isso aí, antigamente já nem era assim, era muito mais difícil. Era para você guardar o hash mesmo, pois que é, era um negócio enorme que a galera copiava e colava num bloco de notas, né? pois Tipo é, assim, vai imprimir uma folha lá com a chave primária. Hoje já pois é. mudou para palavras. Então, querendo ou não, a gente tem uma evolução bem legal aí também de usabilidade, né? E eu acho que isso aí vai ser a chave para adoção em massa também. É. Até nos endereços também, né? Hoje a gente tem INS, né? Que são bem interessantes, né? Exato. INS, para quem não sabe, é como se fosse o DNS da internet, que é basicamente o site. Em vez de você colocar o IP lá que você quer acessar, você coloca o nome. Então, você vai ter também o nome dentro da blockchain, né? Então, isso aí é como se você já estivesse evoluindo para um Pix, né? Você vai ter um Exatamente. Pix ali, um nome que você vai poder enviar o dinheiro para aquele nome, em vez de ser Pois um é. código. Isso aí também é uma baita de uma evolução. E eu acho que isso aí, aliado à integração ao sistema financeiro atual, vai ser o que vai deslanchar. Você acha que o caminho é disruptar o sistema financeiro atual ou unir a ele e fazer o negócio fluir e a pessoa nem sabia se está usando blockchain ou não? E o futuro, o que que você acha disso? Aproveita aí, se quiser falar um pouquinho de Drex também, fica à Tá vontade. bom, tá bom. Eu acho os dois, tá? Eu acho que, obviamente, a gente já tem várias coisas disruptivas na blockchain, coisas que hoje
Tipo, antigamente era basicamente considerado impossível, hoje tá aí, é uma realidade. Imagino que vai acontecer nos próximos 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos, certo? E cada vez mais a gente vai adotar mais essa tecnologia, tá bom? Então, uma coisa interessante talvez eu esqueci até de falar no início da explicação de blockchain, é que é imutável. Que eu quero dizer com isso? Que uma vez que você persistiu essa informação, armazenou na blockchain, para você alterá-la, isso, consequentemente, é, você também terá que alterar todas as informações que foram inseridas posteriormente. Porque assim que você modificou qualquer informação, todos que vieram após ela estará invalidado. Então, ou seja, é fácil verificar que houve uma alteração. Por exemplo, num banco de dados, você pode alterar, beleza, gerou um log lá, mas se você modificou o log, acabou. Né? Ninguém acha. Agora, uma blockchain não é tão simples assim, tá? Isso é bem interessante. Então, com relação à sua pergunta, Felipe, eu acho que dos dois modos vai ter muita coisa disruptiva, coisa que até eu nem imagino que vai acontecer. Tem grandes ideias sendo implementadas nesse sistema tipo, é uma avalanche de informação e de inovação. Tipo assim, se você piscar um dia, você já perdeu, tipo, muita coisa que está lançando, sabe? Então, é até difícil de acompanhar, para ser sincero. E também, obviamente, a gente está num mundo que é, cada vez mais, como eu disse, a blockchain será integrada, mas também a gente tem que entender que cada país tem sua soberania, tem, né, como eles lidam com as coisas, e isso é uma realidade. Então não adianta a gente. Obviamente, eu amo as soluções pregadas pela blockchain, e é o que eu é, concordo, que eu defendo, mas infelizmente, né, a gente mora em sociedades centralizadas em termos de países, né? Então, eu imagino que mesmo em soluções não tão descentralizadas, a blockchain será muito utilizada. Por exemplo, países hoje, né, o Brasil, a Europa, né, que mais? Estados Unidos, provavelmente, estão, a Suíça também, né, eles estão criando seus próprios tokens que fazem paridade com a moeda local. No caso do Brasil, você vai ter o Drex, onde um token, bem grosseiramente falando, vai valer R$ 1. Na Europa vai ter o Digital Euro também, que mesma coisa. Na Suíça também, eles têm lá o projeto Mariana, se eu não me engano. Então, é uma realidade. Ao passo de que o dinheiro, como nós conhecemos hoje, ele vai rodar também numa blockchain muito em breve, talvez os próximos 5, 10 anos no máximo. Então, assim, dinheiro de papel, gente, querendo ou não, tem um custo disso aí, né? Então, por que não tornar mais digital ainda? Por exemplo, hoje no Brasil, muitas pessoas utilizam Pix, pagam com cartão, mas geralmente nem usa cash, certo? Cash é dinheiro vivo, tá, gente? Então, é, na blockchain, o governo, né, agora, o governo fala assim, global, tá, gente? Não é só Brasil, não é só Estados Unidos, é todo mundo. Eles vão ter algumas vantagens, que é maior facilidade em verificar se há algum desvio de dinheiro, se há algum dinheiro sendo utilizado onde não devia, por exemplo, no mercado, no black market, né, onde, sei lá, alguém comprou droga, ou fez alguma coisa que não devia, ou está sonegando, ou evasão de divisas, então vai ser muito mais fácil e simplificado esse tipo de verificação. E até a questão de pegar os praticantes de lavagem de dinheiro também. Então, ou seja, traz benefícios para a sociedade, mas também traz esse monitoramento. Mas aí eu não vou entrar em detalhe no monitoramento, porque é algo bem complexo também, subjetivo às vezes, tá bom? É, eu, assim, eu entendo muito que tem as suas vantagens, mas também tem muitas Uhum. desvantagens, né? Não, não tem como negar. Dar esse poder para o governo, eu não sei se é realmente eles estão preparados para poder ter a responsabilidade de, desse tipo de poder, de controlar o dinheiro das pessoas. Ainda bem que tem o Bitcoin, que é a saída, né? Vai estar aí sempre o Bitcoin também, não tem como parar ele, não. Sim, imagina, você tem lá os Drex da vida, qualquer moeda de um país na blockchain. Então, é como se tivesse uma conta bancária. Então, ou seja, a maneira como você vai interagir com ela é como você interage hoje, bem grosseiramente falando. Então, vai ser muita coisa abstraída.
Mas aí, ou seja, você pode comprar uma, pode trocá-la por criptomoedas, pode trocar por outros tokens, isso não muda. Então vamos supor, você está recebendo seu salário lá na digital moeda aí, né? Moeda digital do governo, não tem problema. Igual hoje que as pessoas fazem, recebem real, dólar, euro, aí você pode comprar e aí você vai ter o seu dinheiro de fato descentralizado, tá? Então é algo importante também. É. E falando assim, nessa adoção em massa aí, isso aí vai Uhum. surgir alguns problemas, né? Que a gente tem ali também o principal, que é o problema ali dos 3 pontos, né? Que a gente fala que se você quiser falar um pouquinho sobre isso, o que que você acha disso? Sim, sim, vamos lá. Para você aí que está ouvindo o nosso podcast, assistindo a gente, qual que é esse problema de 3 pontos? É o seguinte: em todo sistema, blockchain é um sistema distribuído, né? Funciona na rede peer-to-peer, a par a par, né? P2P. Qual que é quais são as características desses sistemas? Que você quer nesses sistemas que eles sejam descentralizados, sejam seguros e escaláveis. Entretanto, em sistemas distribuídos, né, o pessoal aí dos sistemas distribuídos aí, né, sabe melhor do que eu, é, você não consegue ter os três. Você não consegue ter um sistema distribuído que escala, que é descentralizado e que ao mesmo tempo é seguro. Então você vai ter que sacrificar, na maioria das vezes, um desses. E em blockchain, você não pode abrir mão da segurança. E você também não pode abrir mão da descentralização, porque senão, qual que é o papel da blockchain? Então, blockchains hoje, no geral, preferiram abrir mão da escalabilidade. O que que é isso? A quantidade de transações ou informações que ela consegue processar. Por exemplo, Bitcoin, você tem um bloco limitado, né? Geralmente é o que eles chamam de 1 megabyte virtual byte, né? Na verdade, que é quase 4 megabytes, porque aí tem a maneira como você computa diferentemente a witness signature, mas não vamos entrar em detalhe. E aí o que que acontece? Você tem uma limitação no número de transações que você consegue processar. Então imagine, cada vez mais pessoas vindo e utilizando, qual que é o problema disso? Significa, lembra que você tem que pagar uma taxa para incentivar o minerador, o block proposer, o validador, para incluir sua transação no bloco deles, certo? Então, se tem muitas transações aguardando para serem incluídas, ou seja, mais transações do que, que um minerador consegue incluir no bloco, significa que as pessoas vão ter que pagar mais para competir pelo mesmo espaço, para inserir a informação dela, a transação dela o mais cedo possível. Então, isso vai aumentar drasticamente o valor que é necessário para interagir com uma blockchain. Isso é bom? Não, é horrível. Que senão, qual que é o propósito de blockchain? Imagina, você vai lá na mercearia, né, o Felipe? A gente estava até conversando sobre isso. Você vai lá na cafeteria, compra um copo de café que é R$ 1 e no final você paga R$ 10 de taxa ou R$ 100 de taxa. Faz sentido? Pois Faz é. sentido nenhum. Esperar 10 minutos ainda também para processar. Exatamente. Então, como que se resolve isso? Não tem solução. Tipo, você não consegue escalar a blockchain. Então, a maneira que encontraram é o que a gente chama de Layer 2 ou Layer 2, que são basicamente um nível 2 que é construído no topo do nível um. Quem que é o nível um? As blockchains normais, que são o quê? Ethereum, Bitcoin, essas blockchains aí, por exemplo. Então, Uhum. você, na verdade, agora, você delega a computação, o processamento dessa transação off-chain, ou seja, fora da blockchain. Para quem? Para esses Layer 2, por exemplo, rollups, onde você vai ter agora uma diferença que você não envia. Não é que você não envia, você pode escolher, tá? Se você quiser mandar para a Layer 1, pode mandar. Mas aí é muito mais barato mandar para a Layer 2, que hoje geralmente é 1 centavo a transação. E aí, como que funciona isso? Ao invés de você enviar sua transação para a Layer 1, que é a Bitcoin, Ethereum, enfim, dependendo qual você quer usar, entre outros, você envia para a Layer 2 e a Layer 2 vai pegar várias transações, processá-las, e aí vai gerar uma representação que é basicamente 1 a 2 transações que vai representar, vamos supor, 1.000 transações. E aí vai enviar dessas 1.000, foi gerado uma ou duas, né? Depende da tecnologia que você está utilizando e do protocolo. E aí vai ser enviado somente 1 a 2 transações para Layer 1, que é Bitcoin ou Ethereum. Tá? Então imagina, dessas 1.000 ou mais ou menos, viraram uma. Então aí você consegue
aumentar a capacidade de processamento e inclusão de transações na blockchain no geral, no ecossistema, o que é muito maravilhoso, porque aí sim você consegue escalar. E aí, né, ô Felipe, a gente pode falar sobre o porquê que isso ainda é seguro, né? Ah, porque se não é na Sim. blockchain, por que que eu vou acreditar na outra, né? E a Então, segurança, como é que fica, né? por exemplo, as pessoas podem falar assim: ah, mas se eu não estou mandando para Ethereum, então significa que a outra entidade lá que está processando minha transação pode me roubar. Olha, teoricamente sim, mas vou te explicar na prática por que que isso não acontece. Que é também, lá no nível 2 a gente tem camadas, a gente tem implementações para resolver esse problema. Geralmente, a gente tem duas formas para validação dessas transações. O que que é validação? Provar que elas existiram, e que elas existem, e que, uma vez processada, o estado dela foi de A para B. E aí você atualiza esses status lá na Layer 1, que é Ethereum Bitcoin, tá? Como que isso é resolvido? Tem duas formas bem mais populares de resolver isso, que é Optimistic Approach. O que que é Optimistic? Ou otimista é basicamente você acreditar que tudo está correto até que alguém te prove o contrário. O que que é provar? Apontar o erro. E aí, geralmente, existe uma janela de tempo para que isso aconteça, tá bom? Geralmente, sei lá, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, dependendo da escolha de cada projeto, tá? Então aí, só que aí você tem um delay aí para ter a sua transação bem validada, assim, né? De modo Confirmada mesmo, né? confirmada mesmo, com finalidade, finality, tá? Que seja de modo que não seja alterado. Então é bem simples, né? Tipo, vamos assumir que tudo está correto, a- mas vamos dar um tempo aqui para que qualquer pessoa possa apontar que algo está errado. E aí essa que apontou ganha um dinheiro, um dinheirão por isso, tá? De novo, é através de slashing, proof of stake, enfim, tá? E uma outra, que é bem mais nova e bem promissora, que já é adotada principalmente pela Meta Labs na blockchain Layer 2 ZK-Sync, tá? Que é o que a gente chama de Zero Knowledge Proofs, que é aquilo que a gente estava explicando lá da prova do não conhecimento. O que que é isso? As pessoas enviam essas transações lá, a ZK5 ou qualquer projeto que utiliza Zero Knowledge em vez de Optimistic, vai processar essas transações, vai ter o Fine State Change, que é tipo, o estado dela alterou de A para B, ou balanço da conta, alguma coisa assim. E aí vai criar uma prova criptográfica, ó, o ZK aí, uma prova de Zero Knowledge criptográfica, que aí vai enviar isso para Layer 1 e aí todo mundo não precisa mais provar nada. Já está provado que as transações existiram e o estado dela mudou de A para B. Bem assim, simplista. Eu estou falando bem de maneira simples, tá, gente? Então, ou Uhum. seja, está provado, está garantido que ninguém conseguiu alterar. Porque se alterar, a prova já é o fato de que você precisa que, pô, já tem uma prova matemática. E é isso, criptográfica. Então, está É. correto, entendeu? E isso aí, de certa forma, traz também mais privacidade para as transações, né? Porque todas essas transações feitas aí nessa segunda camada que foram provadas, verdadeiras, e não necessariamente você sabe para onde que foi cada coisa, né? No final das contas, você só tem a prova. Você não tem Exatamente. o resultado. Exatamente. Isso na Layer 1. Na Layer 2, na Layer 2, você consegue ter esse acesso, que a gente chama de data availability, né? Que é a disponibilidade de dados. O que que é isso? O Layer 2, o Layer 2, o nível 2, pode escolher ou não ter um bloco Explorer e te mostrar todas as informações que foram inseridas ali. Entendeu? Sim, sim. Mas eles não precisam disso. Se eles falaram, ó, não mostramos, então acabou, ninguém sabe de nada, mas sabe que foi mudado e tá tudo correto. Então, ou seja, o que aconteceu lá em cima, ninguém fica sabendo. Obviamente só a empresa, se eles quiserem, né? Mas isso vai ser também mudado, tá, gente? Com a descentralização desse sistema também. Mas aí, ou seja, isso que você falou, Felipe, é muito interessante, porque hoje a maioria das empresas, né, ainda mais que são novas, né, as empresas de roll-ups, né, é bem nova, são bem novas. Hoje tem a Arbitrum, Optimism, ZK Sync, entre outros. Base, né, entre outros.
Então, assim, são novas, são tecnologias, são soluções bem novas, funcionam muito bem, mas hoje eles preferem mostrar, mas eles não precisam. Ou podem escolher mostrar por somente, sei lá, 2 semanas também, 3 semanas, e depois acaba com isso, tá? É, mas é algo que depende muito do protocolo. E aí você, como usuário, você pode escolher o que mais se adequa à sua necessidade, né? Sim, com certeza. Bom, muito legal isso aí. É, e, e é isso, cara. Acho que a gente está chegando ao final aqui. Foi um papo bacana, deu para trazer muita coisa aí da blockchain, das criptos. Espero que a galera aí também tenha gostado. Eu vou aproveitar aqui para pedir aí para a galera curtir, comentar, se inscrever, né? Porque tem que pedir nessas coisas nesses podcasts. Então, por favor, curta, comenta, compartilha. Se você gostou, deixa aquele comentário malandro. E também queria fazer aquele último jabá aí do meu curso, do Cripto Sem Fronteiras, que eu vou trazer todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui, muito mais também, para poder fazer com que você saia do absoluto zero em cripto, a zero em Bitcoin, para saber o que que você está fazendo e como que guarda e para que você vai fazer as transações e tudo mais. Então, fiquem ligados aí, os links vão estar na descrição. E e é isso, muito obrigado, John. Fala aí pra galera onde que eles te encontram, como que eles fazem para te seguir. Você falou também que você tem vários papers, eu vou deixar o link aqui na descrição também, mas fala aí pra galera como é que eles te encontram nas redes sociais e tudo mais. É isso Faça o aí, seu jabá primeira. também. É isso aí, primeiramente, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Agradeço muito, é bem interessante. Eu sou muito empolgado para falar sobre esse assunto, né, de blockchain. É algo que eu acredito, eu acho que, acho não, tenho certeza que já está mudando o mundo, vai mudar muito mais, tá bom? Então, assim, para todos que queiram seguir meu trabalho, tá, gente? Eu sou um cientista, sou doutor em ciência da computação aqui pela Alemanha, no Instituto Max Planck. O meu site, o Felipe vai colocar aí para vocês, onde vai ter os links do meu LinkedIn, Twitter também, que agora é o X, né, o X. Então, basicamente, o meu Twitter é Jonathan, é igual o meu nome tá escrito aí, underline ME de Messias. Meu LinkedIn é Jonathan Messias e meu site vai estar aí. No meu site vocês vão ter acesso a todos os meus papers científicos, tá bom? Desculpa, artigos científicos, onde vocês podem conferir mais a fundo sobre tudo que a gente conversou aqui também. Realizei várias pesquisas nisso. Também algumas palestras que eu dei também em eventos de grande importância aí da comunidade blockchain, entre outras coisas, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida também, entre em contato. Pode me mandar uma DM também, até para convidar para palestra também, ou quiser conversar também, eu estou sempre disponível para melhorar cada vez mais essa área, tá bom? Então é isso, muito obrigado, Felipe, muito obrigado a você aí que ficou aqui com a gente, tá aprendendo um pouquinho e isso é só o começo, né, Felipe? É só o começo, é só o começo. E para finalizar, galera, queria agradecer a todos aí que participaram. Aqui é o Aventuras Descentralizadas. A ideia desse canal aqui é trazer muito conteúdo sobre Bitcoin, criptomoedas e também viagens. Então, no futuro, a gente vai viajar pelo mundo aí falando sobre cripto. Esse que é a meta, né? O objetivo. Então, vamos lá, curte e continua seguindo a gente aí. Muito obrigado. Valeu, Obrigado, gente. John. Tchau, Até o tchau. próximo.